Alô, Alô, Chicas! Eu sou a Sara. Eu sou a Grace. Eu sou a Luísa e esse é o Chicas del Podcast. E hoje vamos falar de Merli. Merli é uma série catalã focada no professor de filosofia, Merli, interpretado por Francesc Zoredia, com métodos diferentes para atrair os interesses dos alunos e incentivar o pensamento fora do comum. Claro que isso tiraria a paz da coordenação, pais e alguns alunos, principalmente do seu filho, Bruno Davi Solange, que não aceita muito bem o jeitão do pai. A série tem o intuito de aproximar a filosofia dos telespectadores, por isso cada episódio foi nomeado homenageando um filósofo. A primeira temporada bateu recorde de audiência e se tornou líder do horário nobre. O sucesso da série foi tanto que o canal TV3 investiu num spin-off, focado no melhor aluno de Merli, Paul Rubio, interpretado por Carlos Cuevas. Saper Odé mostra os anos dele na faculdade de filosofia, enquanto lida com as descobertas da sexualidade, diferenças de classes sociais e a influência do professor na sua vida. Nas curiosidades de hoje, inicialmente, Francesc Zoredia foi escalado para outro professor fora do elenco principal. Quando a série estreou em 2015, um canal no YouTube foi lançado com um vlog sobre o dia a dia nas aulas do Merli e era apresentado pelo Gerard, interpretado por Marcus Franz, e o Mark, Adrian Grosser. A mosca na abertura da série é uma referência a Sócrates e uma metáfora à filosofia e seus admiradores. O episódio final da série teve a maior audiência da série, com 693 mil pessoas assistindo no dia da exibição. O sucesso de Merli na Argentina foi tão grande que Albert Baró, intérprete do Juan, protagonizou uma novela no país. A série faz críticas ao sistema de ensino e aborda a independência da Catalunha, sendo criticada pela sociedade civil catalã pelo forte discurso. Então, para começar, Merli foi altamente indicada para mim, além de vocês, eu recebi outras indicações, que todo mundo falou que era muito a minha cara por conta desse estilo malhação e eu ia amar. E olha que assim, eu nem amo muito malhação de fato, né? Eu assisti algumas, tenho as minhas favoritas, mas não é todas que eu amo. Mas enfim, todo mundo falou, você vai adorar. Então eu fui com muita expectativa e não deu outra, né? Eu fiquei muito entretida com tudo, principalmente na ligação professor-aluno, que é o que move a série, o spin-off, né? E porque foi algo, tipo, muito... Em inglês tem a expressão close to home, que eu amo, que é muito perto de casa. E como eu tinha acabado de terminar o ensino médio, quando eu assisti, e foi, tipo, me trazer de volta para todo o meu momento do ensino médio, eu estava muito nostálgica. E não tinha acabado de terminar, não, gente, já tinha mais de um ano. É isso que eu ia perguntar, quando é que você assistiu Merli? Que a gente terminou o ensino médio em 2016, eu não lembro. Eu nem lembro quando eu assisti Merli. Não, desculpa, foi em 2018 que eu assisti. Eu já tinha terminado o ensino médio há mais de um ano, então eu tô assim... Eu sei que eu assisti assim que a terceira temporada saiu aqui no Brasil. E aí eu assisti tudo. Então assim, foi bastante tempo depois. E, enfim, mas eu tava nesse coisa nostálgica. E aí, como nós somos aquele grupo, eu amo o ensino médio, eu fiquei muito, muito entretida, né? Muito tocada, porque com o jeito do Merli, que ele não é nada convencional, e com essa ligação professor-aluno, que foi muito forte para mim. Fiquei muito emotiva. A gente assistir série de colégio, comentar série de colégio, de saber que a gente estudou junto, era assim, Sim. Era muita nostalgia. Sim. Nem todos, né? Que a maioria a gente ficava, gente, isso daí não existe. Isso aí, Essa nossa aqui, adolescência não tem. Merli tem muitas cenas assim, né? Tipo, gente... Tem, gente. Eu acho que eu falo disso. Eu Sim. Disso. Não, o melhor... A gente era muito jeca e não fazia nada. Porque também pode ser uma possibilidade. Pode ser isso. Não, eu não aceito. Eu acho que... A gente ficou de fora do clube das crianças legais. Eu tenho certeza que a gente não era jeca no nível de não fazer nada que acontecia nessas séries, gente. Eu acho que a gente ficava no meio termo. Eu acho que a gente viveu uma adolescência normal, sabe? Não jeca, mas também não hipersexualizada como todas as séries espanholas são. Então, a gente fez o ensino médio junto, então era uma comoção compartilhada. Sim. E eu assisti, a Graça me indicou, já tinha lançado a segunda temporada, e aí eu fiquei muito ansiosa com a terceira, tipo, meu Deus, o que vai acontecer com a terceira temporada?
porque eles já estavam prometendo que era a última, né? Aí, outra coisa que me pegou também foi a língua. Apesar de ser em catalão, tem a versão em espanhol, porque Barcelona tem 2 línguas e a série se passa em Barcelona. Então, eles fazem, acho que se não me engano, os atores fazem as cenas 2 vezes, pelo menos eles dublam Tá. em espanhol. Quando eu Eles fazem as assisti, cenas em catalão e dublam em espanhol. quando eu assisti, eu tinha muita curiosidade, porque eu não estava entendendo nada que estava Sim. passando. Eu estava tipo, o que eles estão falando? Que era uma mistura de francês com espanhol e ali umas coisas do latim. Uhum. E aí eu ficava muito confusa. Eu tive que procurar no Google, porque eu estava muito louca. É muito diferente do espanhol. Sim. Tipo assim, Sim. é muito engraçado, porque é no mesmo país e não tem a semelhança, é quase nada. Muito, muito diferente. É muito diferente, foi uma loucura para mim. Eu tava pensando que eu não lembrava quando eu assisti Merli, aí agora a Sara falou que eu indiquei ela, então e a Sara assistiu nas férias, né? Então eu assisti quando estava no 3º ano do ensino médio. Quando eu indiquei para a Sara por causa do espanhol, eu até falei para ela, eu não procurei no Google, meu Google foi a Sara, porque eu perguntei a Sara, eu tô achando esse espanhol muito diferente, mas eu não sei nada de espanhol. A Sara sabe, então eu falei assim, Sara, o que está acontecendo? E aí a Sara foi e me explicou que não era espanhol. Porque para mim é muito francês. Sim. Talvez a Luísa consiga falar melhor o catalão do que eu. Cara, eu fiquei muito presa, porque era uma coisa, Mas era acho uma que eles têm um mistura. sotaque, eles têm um sotaque mais pro espanhol. Parece que eles estão em outro país, cara. Sim. Sério, amiga? Nem o sotaque? Não, é muito diferente. É muito francês. Cara, eu acho que tem uma influência muito forte, muito mais forte do que o português e o espanhol e o francês, do latim. Muito Sim. mais, muito mais. Assim, eu já E aí o sinto latim muita vai ser influência muito do difícil. francês no latim, do latim e do francês. Mas eu acho que catalão é muito mais, é muito mais. Eu achava que eles estavam falando a maior parte das coisas em latim. Eu ficava, gente, o que está acontecendo? Eu acho que também não tem. O spin-off, o nome do spin-off é em latim. E eles falam com muita naturalidade os termos filosóficos que são em latim. É. Muita naturalidade. Eles Não não fazia falam nem sentido com. para mim. E em espanhol, mas quando às vezes eu colocava por catalão, por curiosidade, eu ficava assim, meu Deus, esses atores são incríveis, porque eles falavam as 2 línguas muito naturalmente. Eu assisti em catalão, mas eu não sabia que eles gravavam a cena, meio que dublavam. Eu achei que fosse Eu não quando tenho botasse. que é os mesmos personagens. Eu acho que assim, porque eu tava vendo o spin-off na segunda temporada, eu vi com dublado em espanhol. É a mesma voz. E é a mesma voz, exatamente. Então eu acho que é Então isso é isso. mesmo. Quando eu lembro que foi muito fácil me apegar na série. Eu fiquei muito, muito presa. E eu gosto de Malhação. Mesmo que não seja uma temporada muito boa, eu gosto de estar por dentro do que está acontecendo em Malhação. Então, para mim, não é novidade eu ter gostado de Merli, não. Eu gosto até hoje. Eu gosto desse ambiente escolar, adolescente. Me lembra coisas que eu já vivi ou alimenta a idealização que eu falei que eu nunca vivi. Igual a gente falou aqui, que provavelmente a gente não viveu as coisas que vivem em Merli. Não sei se era porque a gente era muito jeca ou porque a gente era muito consciente para isso, A gente né? não era jeca. Cara, não, para eles a gente era, Luísa. Pelo amor de Deus, a gente ia ser zoado naquela sala. Então, viemos de novo com um personagem caótico, que é o nosso carro-chefe, que é o professor Merli. E tá cheio de daddy shoes também, né? Se nos tirar o personagem caótico, não sobra nada. Tira os personagens caóticos dos nossos episódios para ver se tem alguma série normal. Pois Não é. tem. Cara, eu amo que ele mora de favor com a mãe. Ele é um cara velho, grisalho, desempregado. Grisalho não, mora que ele de já tá quase sem cabelo. Ele mora Grisalho de não. favor com a mãe, que é uma atriz flopada já. Ela já foi famosa, mas hoje em dia ela não ela só tem um nome. Ela quase não trabalha. E aí é muito engraçado, porque a mãe desdenha dele o tempo todo. E às vezes ela é protetora. É uma relação muito estranha. E o filho dele, ele é separado, tem um filho, o filho não gosta dele, acha
ele muito responsáveis para fatoso e o filho é mais na dele. E aí ele ameaça toda hora que vai morar com a mãe. E aí Até que ele vai, fica... finalmente. Aí ele vai no meio da série, depois ele volta com o negócio todo dramatizado e ele é todo, tipo, é um monte de problemas familiares e ele tá ali de boa, tô aqui curtindo a mãe dos alunos que eu vou pegando ali, vou arrumando uma treta aqui. As professoras, as vizinhas, enfim. Qualquer mulher que passe por mim pela Qualquer rua. Então. E assim, é um cara feio, velho. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Careca. Careca não favorece as pessoas. Que mora com a mãe. E mora de favor com a mãe. Cara... Como é que... Cara, tem hora que mulher, né? Eu fico pensando, como é que cai num papo de um cara desse? E ele nem tinha muito papo, ele falava pouquíssimo com elas, e a tensão sexual ficava palpável, tá ligado? Eu não entendo. Construíram... Eu acho que a maior construção de Merli é essa tensão sexual que todo mundo tem com todo mundo o tempo inteiro. Muito fácil. Gente, é uma faísca ali. Se fosse só com jovens, a gente até poderia falar hormônios da adolescência. Exageradamente interpretados, mas ok, agora com ele, porra, ele fala um episódio com a mulher e a gente já sabe que no segundo ele vai estar na cama com ela. Nem no segundo, mesmo. Na metade do episódio ali já. Enfim. E no final ele já tá com outra, aquela ele nem fala mais. Sim. É muito rápido. Enfim, eu amo esse estilo dele diferente de ser, porque ele fala um monte de baixaria, mas explica a matéria. Intromete na vida dos alunos. Se intromete muito na vida dos alunos, né? Ele faz toda essa ligação, vida real, filosofia, vou falar um monte de baixaria aqui, e sei lá, era interessante ver, porque você via os alunos, tipo, explodindo a mente, tipo, meu Deus, isso faz todo sentido, eu amo filosofia. Você dava para ver pela cara dos alunos, eu amava, entendeu? Eu amava. Cara, eu acho que assim, a parte da filosofia é o que distancia, né? A série de Malhação, que deixa... Em Malhação, a história tem as questões do colégio, mas em Merli não, é a aula mesmo. É só a dele que passa? É só a dele que passa. Às vezes mostra os outros professores, mas é quando tem a ver com o plot. Com ele. Mas com ele, quando tem a ver com ele. Sim. Eu acho que, assim, eu gosto dele, eu gosto desse jeito dele desprendido, de não ligar muito para nada e tal, mas ele, ao mesmo tempo que ele fica desprendido de tudo, ele consegue passar um cuidado pelos alunos. Porque, por exemplo, o cara realmente não liga para nenhum tipo de relação afetiva que ele tem com mulheres. Mas ele tem essa responsabilidade afetiva com os alunos dele. Ele se preocupa se eles estão bem e tudo mais. Eu acho até legal, né? Eu também gosto das críticas que ele faz ao sistema, né? Qualquer momento que ele tem ali a oportunidade de falar, o sistema quer ver vocês pobres, sem sonhos, ele vai falar, entendeu? Por será que é filho da mamãe? Ele não entende muitas coisas. Ele fica tipo, o quê? Não peguei a referência. Exatamente. O povo, ele quer ser pobrinho. O Gerard quer ser pobrinho para ser legal, para se enturmar com a galera. Ele acha que é cool ser pobre. Não, o Gerard não mente que ele não sabe. Amiga, na hora de se enturmar ali. Na hora de se enturmar ali. Ele quer, tipo, sou do mesmo nível que vocês, amigos. Mas eu acho que ele amiga. Amiga, eu não acho não. Eu acho que ele tem dinheiro e ele simplesmente, tipo, não parece que ele é tão privilegiado assim. No meio dos outros, ele quer fazer o que todo mundo tá fazendo só para falar, ai, tô igual a vocês. Eu acho meio... Eu não lembro. Eu também não vejo assim, não, mas eu não lembro o que a mãe dele faz. Ela não é alguma coisa... Acho que ela é a diretora. Né? Qual é que tem o negócio com arte? Do museu? Não é ela, não? Acho que é ela. Ela é do museu. Isso, Diretora de arte do museu. Não sei se ela isso aí. Então, eu acho que é ela que tem negócio que mexe com arte. Então, assim... Que eles vão até num passeio. Tem um passeio do colégio, da turma, né? E o Merli faz de propósito. Ele já estava de rolo com ela e leva os alunos com o filho dele, o filho dela, no passeio. Ele é muito de canalha. Que foi de canalha. Por que as pessoas gostam desse personagem? Exatamente. Eu comecei a falar...
Mas Eu é a comecei a ver a realidade, fala entendeu? dizendo, eu gosto dele. Por quê? Por quê? Mas é a realidade, entendeu? Quantos professores que a gente já não descobriu que eram ótimos professores em sala, Nossa, pessoas sim. horríveis. Nossa, sim. E a gente já descobriu isso durante o ensino médio, depois do ensino médio. Mas o Merli é uma pessoa horrível com as mulheres. É, O que, para Com mim, os só relaciona- demonstra que ele é pior ainda, né? É o esquerdomacho, ele Sim. simplesmente... O famoso ghost. Ele dá em todas, sendo que ele Ele é dá em velho, todas. toda a época tá dando Ele dá ghost. ghost e gente que inventou trabalha o com ghost. ele, que ele vê todo dia. Como é que ele Ele dá consegue ghost em isso? quem trabalha com ele, sim. É. E ele age como se nada tivesse acontecido e que a mulher tá delirando. Cara, ele pega a mãe daquele aluno que ele ajuda, que tem agora Sim, fobia. menina, sim. Verdade! O Meu garoto tá Deus. todo Ele vai- ferrado da cabeça, cara, precisando de apoio psicológico. Ele dá o apoio, com a mesma mão que ele dá o apoio, ele aumenta Não, o problema A do menino. mãe aí, ela pega o Paul também. Verdade! A mãe também não vale nada, tá? O Paul também, ele é uma versão do Merli, mas Ele jovem. Mais nova, ué. E é por isso que, Por tem isso que ele se bonito. identifica. que ele Sim. vai lá fazer Porque a os mesma faculdade. esquerdomachos, eles se reconhecem de longe. Mas É o por isso Paul, que o ídolo da vida dele não é o era Merlin. macho. Ele era o machista que depois se descobre esquerdomacho, que é o pior. Que se desconstrói Que e se fala, desconstrói. meu Deus, meu machismo é tóxico, Uhum. vou colocar uma florzinha sobre ele, uma unha pintada, uma saia Não, e não, 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 pronto. não. Hoje não, Graciele, hoje não. Hoje não. A unha pintada O ela Paul, ele fica tipo, depois que ele se desconstrói, ele fica gays, eu amo vocês. demora Cara, para aceitar que ele é Essa bissexual. personalidade do Paul, porque ele descobre que é bi e ele age como se ele fosse o macho. Ele fica agindo como macho e, tipo assim, por isso que eu sou defensora do Bruno. O Bruno Com se ele é na humilha. broderagem, amiga. Com ele é na Humilha. broderagem. Sim, broderagem, meu Deus. E aí, se alguém fala, fica o quê? Sou homem, porra. Sim, É o Paul todo... Gente, mas a gente tá falando isso, mas a gente adora o Paul, a gente ama o Paul. Aqui é muito eu amo o Paul. BR. Eu amo, mas eu amo sabendo quem ele é. Eu amo tendo vergonha na minha cara por amar aquele cara. Faz Eu críticas, mas você reconhece, entendeu? Exatamente. Eu amo, mas reconhecendo o problema que ele tem ali. Eu fico com pena do Bruno. Sara fala, Luísa não é mundo Bruno de. Não, mas não. eu acho o Bruno muito chato, muito chato. Eu Mas passo pano pro Bruno. eu reconheço eu adoro o Bruno. que ele se humilha muito. Eu fico com muita raiva disso. Porque ele se humilha muito pro Paul. Eu sei que o Paul é bonito e talvez conviver no mesmo ambiente com ele, eu também faria esse tipo de coisa. Mas, Luísa. gente, por favor, não. Luísa. Ele se humilha, ele fala que nunca vai acontecer e o Bruno tá lá insistindo. Eu fico muito... Não, mas Acontece, nunca vai acontecer e acontece. Não, Esse é o problema. Alimenta a humilhação do garoto. Exatamente. Se o homem daquele vira para mim e fala nunca vai acontecer e continua me dando uma colherada de tensão sexual a cada oi que eu dou a ele, eu não vou superar também, eu não vou conseguir. Ele O dá que falta no Bruno é iniciativa. coisa. Quando ele vai-se embora para a Itália, ele fica longe. Porque... cena na chuva. Vocês lembram? Sim. Claro que eu lembro. Eu fiquei repetindo. Eu chorei Eu fiquei tanto. voltando a cena. É óbvio que eu Tanto. lembro. Eu fico com... Mas aí quando o Bruno volta da Itália e o Paul tá namorando a Tânia, aí o Bruno já chega tipo... Cara, Ele e a Tânia realmente não tem nada a ver. E eu fico com muita pena do Bruno, apesar de eu não E gostar dele. rola homenagem no... Gente, essa cena, eles deitados, ao ar livre, olhando as estrelas. Gente, e o bagulho começa. Pra mim, que é num passeio das fotos. No episódio 1, tem uma coisa tipo que você fica... poderia acontecer com os adolescentes muito loucos e alterados. E no último fica, pelo amor de Deus, isso daí é para acontecer com a pessoa E de eles 40 estão anos. totalmente sóbrios.
A maioria Aquilo ali era para acontecer. Se alguém me falasse que aquilo ali aconteceu numa chopada da universidade, eu não me assustaria. Sim, Mas exatamente. eu você juraria, já. não posso falar nada, porque acontece de um tudo. Pelo amor de Deus. Assim, mas você me falar que aquilo dali é normal para um ensino médio, nosso calango foi palhinha daquilo ali. Oi, da É. palhinha. Foi só Mas palhinha. eu não acho é que é o demais, não. máximo que a gente vai chegar perto do coisa, dessas séries. E aí... Até porque a gente já passou da adolescência, né? É. A gente, a nossa oportunidade de ser Obrigada por adolescentes lembrar que eu infames. sou uma jovem adulta agora. Voltando pro Merli, ele não é muito aceito na sala dos professores, né? Pô, com todos os motivos, né? Acho que a gente deu aqui a lista de motivos do porquê que ele não é e nem deveria ser Mas aceito. eu acho injusto, sabe? Porque ele dá o melhor como professor. E os professores antigos desdenham das habilidades dele. Uhum. E acha ele um qualquer. Eu acho injusto. Não, eu também acho injusto, mas assim, eu acho que nesse momento a gente tem que olhar com outro olhar. Por exemplo, a gente vê os professores convivem com ele para além da sala de aula. Então, os professores sabem que ele pode até dar ótimos resultados com o que ele faz na sala de aula. Mas a troco de quê? Que tipo de pessoa ele está sendo, sabe? Os alunos têm um olhar muito romantizado para o Merli. E quando a gente vê ele na sala de aula, o espectador também fica com esse olhar romantizado. A gente só sabe que ele não é tão legal assim quando a gente lembra das coisas que ele faz no decorrer da série com outras pessoas. Então, eu acho que os professores também têm isso que pesa muito, sabe? Mas os professores também são muito antiquados e eles são muito mente fechada para outras formas de ensino. Tanto que durante o tempo, o Merli vai até quebrando isso, né? Eles vão até mais tentando inovar um pouco, aceitando mais. Mas não funciona, né? Os professores ainda continuam muito... O método do Merli é muito Merli. Por isso que eles têm muito preconceito. Fora que filosofia, o pessoal não considera como se fosse uma grande matéria, com grandes ensinamentos. É aquela matéria que tem um tempo só. Sim, mas assim, eu ficava perdida com os horários, porque para mim eles tinham aula do Merli todo dia. O tempo Eu achava que inteiro. era tipo aula de ensino fundamental 1, que você tem um horário e ele se repete todo dia. Tipo assim. Mas acho que isso eles não... Foi só porque o Merli é o principal, então ele tinha que aparecer em Foi só passando. Mas só que todo dia ficou meio E não confuso. dava uma passagem de tempo entre uma aula e outra. Por exemplo, eles tinham uma aula hoje de manhã. Aí tinha um acontecimento que surgia na vida pessoal de um aluno à tarde e repercutia no colégio. No dia seguinte, o Merli falava desse acontecimento, tipo, ontem. Então, dava a entender que as aulas eram juntas, Então, assim, ele era muito importante. Fora que eu achava que era, tipo, todo dia as mesmas aulas. Mas, enfim. E aí eu acho que é isso, né? Que o fato de ser filosofia, o pessoal não considera muito importante. E o Merli vem com esses métodos. Eu acho que tem até um professor que fala, tipo... mas os alunos não gostam de filosofia. E aí já tem esse preconceito até dos próprios alunos. Mas a gente estava falando do Bruno, que o Bruno é chato e tudo mais. Ele é chato, mas eu acho que o Bruno entra na mesma lógica dos professores. Ele não vê o Merli como super descolado. Imagina você ver o seu pai dando conselhos sobre vida para todos os adolescentes lá que convivem com você, sem ter sido um pai presente na tua vida, porque ele dá uma de paizão para todos os alunos, mas não foi presente para o filho. E sendo tipo assim, dando lição de moral para todo mundo vai lá pedir conselho para ele, porque ele resolve a vida de todo mundo, mas ele não consegue se sustentar sozinho, é super irresponsável. Então, tipo assim, se eu fosse o Bruno no lugar dele, também ia ficar puto, e também olhar para todo mundo e falar assim, vocês estão achando ele legal? Ele não é tudo isso, meus queridos. Cheio de segredinho. E toda hora o Bruno descobre um segredinho novo dele. Sim, tem isso. E aí ele vive falando sobre para os alunos terem uma melhor comunicação e contarem o que estão sentindo, serem abertos e tal. E ele mesmo não é isso, sabe? Ele é muito hipócrita. E aí eu também ficaria muito puta se eu fosse filho dele. O Bruno, ele é cheio de daddy issues, entendeu? Ele é. Sim. Que o Merli não foi um pai muito presente, tem essa coisa meio avoada, provavelmente traiu a mãe do Bruno, entendeu? Porque ele é assim. Sem dúvida. Mas eu acho interessante porque o Merli, desde o primeiro episódio, trata a sexualidade do Bruno com muita normalidade, muito ok, tipo, você é gay, tudo bem, vai lá e fica com o Paul.
E aí, mas só que mesmo assim, o Bruno ainda age como se fosse um filho mimado. Ele é muito chato, muito chato. Toda hora Mas ele também quer. é difícil para o Bruno, né? Ele não vai encarar com bons olhos alguém que aceite a sexualidade dele, se ele mesmo ainda está se descobrindo e está no processo de aceitação. Não, A então, própria eu sei. melhor amiga dele, que é a Tânia, ela descobre muito depois que ele é gay. Sim, muito depois mesmo. Mas a impressão que eu tive quando eu comecei a assistir é que ele já estava pronto para contar para o mundo, entendeu? Não, Era assim, eu acho conversa. que não. Não. Tava, não. Ele era, tipo assim, na cabeça dele, óbvio, ele era, mas ele não era assumido, não. Eu acho que Ele não. chegava a falar que era hétero, como o Paul, Isso. Uhum. mas ele não falava que ele era, não. Ele Tá. não se esforçava para enganar todo mundo, tipo, para ser uma coisa surpreendente, mas ele também não é. Ele deixava aquela incógnita, tipo, você acha que eu sou? Ok, fica aí na tua cabeça. Eu não vou te confirmar e também não vou negar. Vou só ver minha vida. A Tânia era apaixonada por ele, não é? A Tânia era apaixonada por ele. Eu lembro disso. Então, Mas, aí olha, foi isso. Ela meio que conta, e aí ele E fala, ele conta. não, mas eu gosto do Paul. Não, ele Aí- conta que é gay. Ele não fala que gosta do Paul. Eu acho que o negócio com o Paul só começou depois. Eu queria a distância do Bruno. Quando ele foi para Itália, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Eu nunca fui tão feliz. eu fiquei tão eu triste, fico muito triste, porque o meu casal tá arrasada. se separando. Eu gostava do casal. Ai, Luísa, que Eu frio. nunca gostei do casal por conta desse negócio da humilhação, né? Como eu já expliquei, né? Mas E eles aí, tinham uma atenção que era que ótimo era de assistir. a tensão ali. cara, Eu tentei segurar na mão do João o máximo que eu pude, mas teve um momento que ele perde tudo e foi morar de aluguel, porque não dava mais. é quase isso mesmo. Até Não eu, dá. que sou cachorrinha do João, eu teve horas que eu tive que soltar. Não, Ele quando ficou chegou. surtado. Ele Ele ficou surtado. Ele surtou, Ele- eu não sei o que se passa. Eu não lembro nem mais se a menina realmente ficou com o Gerard depois que eles terminaram. Mônica, É Mônica, isso o Mônica nome dela. namorou Gerard. Então, eu já estava namorou. começando a achar que era uma coisa Capitu e Bentinho ali, porque ele surta com isso. A menina quer terminar e ele fica tipo, você tá com o Gerard. Né? É E ele assim. insiste, e eu fiquei, gente, tadinha. Para os ouvintes entenderem a contextualização, ele era um filhinho de papai, assim, meio... Assim, não podia sair do casulo, que o pai dele era muito conservador, não sei o quê. E aí, o Merli entra tanto na cabeça dele, sem querer, que não foi de propósito, que ele se rebela contra o pai. E o pai mente para ele também. O pai esconde o câncer dele. Sim. E é tipo assim, E o tudo pai ele morre, leva né? para um extremo. Uhum. Morre. Então, tipo, ele fica muito perturbado com a doença do pai, porque, assim, ao mesmo tempo que ele tá se rebelando contra o pai, ele descobre que o pai tá morrendo. Então, ele não sabe se ele fica com o pai ou se ele se rebela contra o pai. Ele tá muito confuso, e aí ele arruma uma namorada da turma, a Mônica. Ele é Ele fica apaixonado por ela há muito muito obcecado tempo. com ela. Não, apaixonado ela por entra. Ela entra e ele se Ela- apaixona por ela. Isso, ela entra, ele fica muito obcecado por ela ali. Não Só só que ele, os quando- meninos, mais de um deles fica Sim. muito encantado com ela. Só Eu que não quando ela entendi. entra e ele se apaixona por ela, ele ainda tá na fase boazinha dele. Sim. Ele ainda tá na fase, ok, mocinho, menininho. Depois que durante o relacionamento ele vai surtando e vai tudo acontecendo ao Só mesmo que, tempo tipo, na cabeça dele. ele tem um padrão de roupa de mocinho. E aí ele muda a roupa dele e ele fica mais, sabe? Eu acho ótimo. Nessa Sim. ele ganha a Sara. Cara, Então, e aí ele, tipo assim, ele tava na época que ele conseguiria qualquer uma ali. Porque ele tava muito bonito. Então, eles tinham também era um furo na inteligente. orelha. Eu amo. Ele amo. botou um E ele também era alargador. inteligente. Mas, enfim, o grande problema dele foi quando a menina terminou com ele, né, na terceira temporada. Porque Ali, minha aí filha, ele sim, entregou para Jesus. ele perdeu tudo e foi morar de aluguel. Ele ficou realmente desequilibrado. O pai dele Ele morreu. fica quietinho, tava muito bom. O pai dele morreu e a menina terminou com ele e foi uma confusão, foi uma atrás da outra. Nem Merli conseguiu ajudar ele nessa. Eu acho Não. que no final a coisa dele Ele- foi ficando ele mais volta pesada. Então, e muito normal no final. forçada. Ele tem A como é que redenção. chama? Redenção.
A jornada Ele do tem. herói? Não, o herói não surta desse jeito. O herói é o Paul, que passa a série inteira Amo. se redimindo. O herói é o Amo, Paul. amo. Mas É. eu acho que, assim, eu até entendo o que a Sarah falou da construção, que, tipo, juntou tudo. Foi ele querer se libertar daquela criação autoritária e conservadora que ele tinha, a doença Tóxica. do pai ao mesmo tempo, tóxica, porque eles eram muito invasivos com ele, a doença do pai ao mesmo tempo trazendo ele de volta, sabe? Foi tudo ao mesmo tempo, o relacionamento com a menina lá. O pai Só que humilhava eu achei que ele. no E a final, menina começou a namorar o melhor amigo o melhor dele. amigo dele. Sim. E aí eu Então, fiquei assim, gente, será que não tem outro personagem para as coisas acontecerem? Será que tudo realmente precisa Tinha que ser o acontecer com esse melhor. menino? Tinha que ser logo o meu João. Gente, não Sim, podia eu amo, distribuir. Tem coisa com... O outro tá lá tendo piolho. O outro tá lá tendo piolho como plot twist na história dele. Será que não podia dar um draminha para ele? É o Ele Mark, é muito não é? doidinho É o Mark que tem esse piolho. O Mark é muito Mark, doido. Mas o Ele Mark tem piolho já no meio da tinha história. a história dele, entendeu, Graciela? Ele tinha um Da Ele quer mãe, ser amiga, da ator. mãe trabalhar e dele querer ser ator. Mas você acha que... Ó, vamos lá. O Mark quer ser ator. O namorado da mãe era trabalha abusivo. Tinha um problema com o padrasto. Sim, e ele tem um irmão pequeno que ele protegia Isso. do que padrasto. Foi ele assim que cuidava ele do pegou irmão piolho. pequeno. Foi Foi do irmão do pequeno. irmão. Foi. Não, aí, e se o câncer fosse no padrasto? Mas ainda é Entendeu? sofrimento, né? Não ia ser sofrimento pro Mark. Entendeu? Mas aí é uma resolução também pro pobrinho do Juan. Pobre do... Eu fiquei com muita pena, mas só que quando ele surta, ele começa realmente a perturbar a vida da menina. E eu falei, gente, aqui não dá mais. Aqui é onde a gente se separa, Juan. Beijo, te encontro lá na frente. Não dava mais. Não dava. Não, tava sem condição. Assim, eu nunca fui muito apegada a ele, não. Eu não lembro se eu nunca fui muito apegada a ele, porque normalmente eu gosto de personagens mais certinhos assim, ou se ele me irritou tanto que eu apaguei da minha memória o tempo em que eu fui apegada. Não, eu fiquei marcada, porque eu fiquei indignada com os roteiristas, também. porque era o meu preferido. E quando eu tenho um preferido, eu vou com ele até o fim. Não, eu acho que... Sara vai mesmo. Kevin de decisões, pode entrar. Pode entrar. Aquele outro de Succession, que ela fala, que ela fica Kendall. falando, né? Mas a Luísa se rendeu a Kendall. Kendall. Ai, não, para, não. Esse se não é o rendeu. momento de falar Eu do meu tenho momento de... provas. Olha só, a gente vai ter um momento para falar disso, até porque eu não estou afim de receber spoiler. Vamos dar uma segurada, né? Eu não ia dar spoiler. Ah, você sempre dá. É um prazer oculto dela. Não vai meter dessa a essa altura do campeonato para mim, não. Eu não vou dar spoiler. Tá bom. Ai, tá. Mas, enfim, acho que a gente pode falar do Paul, porque... Mas... Vamos dar detalhes. Detalhes. Vem a Luísa, que tá falando do Paul o tempo inteiro, porque eu seguro a mão do Paul, porque o Paul é isso, o Paul é aquilo. E aí, agora, vamos falar do Paul? Depois de ter falado... né? Não, mas tem que falar do Paul porque ele tem um spin-off. E ele é maravilhoso. Eu gosto Ele é a muito. estrela, tá? Ele é a estrela. Ele é o momento. Ele é a estrela, porque ele é o queridinho, ele é a joia que o Merli tá lapidando. Ele é o queridinho de Pra ser todo o mundo. sucessor do Merli. Todo mundo na turma gosta muito dele. Não tem ninguém na turma. Sabe quem a gente esqueceu no As churrasco? meninas. Não. Aquela menina que era muito problemática no começo também, que era assim com o Paul. A que fuma. A que teve um Isso. vídeo vazado. Aqui tem um filho. Essa aí vem na segunda temporada. Essa é a Oksana. A Oksana é Oksana. quem é o filho. Mas tem uma da Tem a primeira Emo. temporada. A Emo. A Emo. Ela Qual é o nome mesma. dela? E o vídeo Não vazado lembro. é da Mônica. Não é dela. É da Mônica? É o Juan que estava envolvido nisso? Será que foi por isso que eu Não. deixei de gostar dele? Não, é um ex-namorado dela, se não me engano. Isso, verdade. Mas foi na época do Juan. É. E ele usa isso contra ela. Eu acho que foi aí que eu apaguei Foi aí, exatamente. qualquer vestígio de carinho que eu tinha por ele. Filho da mãe. Foi bem ridículo. Mas essa então, menina Emo também é muito qual o nome dela? muito apegada ao Merli. Eu não lembro o nome dela. Eu esqueci completamente. Era muito marcado na minha cabeça o nome dela. Mas depois de um tempo na série, ela vai perdendo relevância. É porque ela vai entrando no eixo. E ela no futuro, ela abre um salão de beleza, não é? Ela disputa, tipo assim, Berta. o melhor Berta, nota isso. com Berta. Com o Juan. O Juan. É. Ela é muito inteligente, mas ela é muito problemática. Ela tem vários problemas na família.
E Merli também ajudou muito ela. A Berta também é uma joia preciosa. A Berta tem muito espaço na primeira temporada, né? Depois ela vai... no futuro. Ela não tinha, assim, um plano para o futuro. Ela não sabia. É algo que muitos deles não têm. Tipo o Paul, que não tem dinheiro. Ela desenha muito bem, né? Sim, ela é uma ótima artista mesmo. Ela e o Paul são muito próximos porque todos eles tinham uma situação financeira parecida, enquanto ele e a Berta, eles eram os mais pobres, né? Sim. Então, para eles antes do Merli chegar, eles acreditavam que a vida deles era trabalhar em algo que eles não gostavam e morrer. Mas aí o Merli acaba mudando isso para eles. Eu não lembro agora se ela chega a fazer faculdade, mas eu acho que não, diferente do Paul, que o Merli conseguiu entrar na cabeça dele e fazer moradia. Acho que ela acaba abrindo um salão de beleza, mas mesmo assim é um salão dela, o que é bem interessante. Eu gosto dela. Eu lembro que eu gostei bastante desse foco que ela teve na primeira temporada, e ela realmente foi entrando no eixo. Eu gosto dela. Me veio aqui o rosto dela. Ela sempre ficava no canto da sala, né? Era mas ela sempre falava muito nas aulas, assim. Sim, levantava ela o braço, era bem participativa. Eu gostava dela. Ela era amiga de Tânia. Mas a Tânia era amiga de todo mundo também, né? A Tânia ela falava com todo mundo. Eu gosto muito da Tânia, sabia? Sim. E eu amo o casal da Tânia com o Mark, a gente é tudo. Eles têm tudo a ver, apesar deles terem... Eles têm filhos. Sim. No futuro. E os dois são atores. Os dois não são atores? Eu acho que ela não vira atriz, não. Acho que ela não vira atriz, não. Mas eu lembro deles no Ele final. vira ator. Não, mas no final, quando eles se reencontram lá, depois de anos, adultos, eu lembro deles brigando no reencontro. Sim. Eles sempre tiveram tudo a ver, mas eles negaram isso por muito tempo. Eles namoraram um tempo, acho que na segunda temporada, aí terminaram, e só no terceira temporada eles ficaram juntos de novo no final. Mas o Mark era muito bobão, acho que ele nem pensava nisso. Ele cresceu depois que mostraram o background dele, que pegou piolho e o irmão dele. Mas eu acho que era por isso também, né? Ele tinha uma realidade muito pesada dentro de casa e ele lidava com isso de outra forma. Ele podia lidar como um adolescente rebelde, ele podia se rebelar, ou ele podia simplesmente abafar tudo aquilo, e do lado de fora ele era uma pessoa muito alto astral, muito boba, muito brincalhona e tal, para disfarçar todo o peso que ele trazia de dentro de casa, né? Eu acho. Na cara a gente sabia que ele era problemático. Na cara a gente sabia que tinha um problema de família ali. Então, o Paul, ele vira de aluno rebelde para a estrelinha do Merli, e ele fica tão importante na série que ele ganha um spin-off só dele na faculdade de filosofia. Adoro. Ele é a estrela, ele é o número 1 ali. Depois do Merli, abaixo de Merli, só Paul. Gente, eu gosto dele. Imagina estudar com ele. Cara, Graciela, no início eu fiquei um pouco irritada, porque ele era repetente. Aparentemente eu tenho preconceito com gente burra. Amiga, mas você lembra o que você falava no ensino médio? Não. Você lembra o histórico de personagens que você gosta? Porque você viveu a sua adolescência inteira falando que você gostava dos bad boys. Eu sei, por isso que eu amo o Paul, né? Mas enfim, mas eu acho que se eu tivesse estudado... Ele era bem diferente dos repetentes que a gente estudou. Bem diferente. Se eu tivesse estudado com ele, provavelmente eu não ia gostar, porque eu não curto. Eu não gostava de babacas, nem hoje. Exatamente. Se tivesse essa carcaça, eu duvido que tu ia odiar ele, Luísa. Não, eu com certeza ia ser apaixonada por ele, mas eu ia com certeza não. Tá vendo? Graciele, a minha... Você só ia demorar para admitir, pelo menos pra gente, entendeu? Você não ia admitir ao mundo. Que babaca, que homem babaca. Exatamente. Ia ser aquele enemies to lovers. Você ia demorar para admitir para o mundo, mas pra gente... Mas será que ele ia virar meu lover? Não sei. Enemies poderíamos até ser, mas... Não sei. Não sei, amiga, mas que você... Eu acho que você era muito tímida pro Paul. Então, por isso que ela seria secretamente apaixonada por ele. Então... Mas eu não entendo, como eu já falei, o apelo que vocês têm por Bruno e Paul, porque eu amo o Paul. E o Bruno fica se humilhando para ele. Apesar de eu amar o Paul, eu acho que o Paul faz com ele é muita sacanagem. Eu fico com muita raiva. Tipo... Mas o nosso ponto é a química.
E a gente assistiu no ensino Exatamente. médio, então a química era o que valia, amiga. Cara, vocês têm Exatamente. sérios problemas com as coisas que vocês viram no ensino médio. Vocês precisam assistir de novo para desconstruir. Não, eu não preciso vou, assistir de porque eu novo, vou sabe por acabar com quê? uma das minhas séries preferidas. Eu não acho boa do spin-off, Ah, tá. que a primeira cena É a bunda é do o povo povo, eu tomando banho. concordo. Aí Concordo. você se rendeu ali, né? Ali você perdeu as faculdades não mentais. gostar? Como você não gostar? Difícil. Não, mas eu não Ali- tenho nenhum problema com spin-off. Eu realmente gosto. O meu problema é com a relação Paul e Bruno. Mas- O Paul fala para ele em vários momentos: Bruno, isso aqui não vai acontecer. Eu e você não existe. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas o Bruno, ele era um Fala assim, iludido. Paul, isso O vai problema era o Paul que ficava fazendo joguinho com ele. E no final das contas aconteceu, porque eles casaram. Mas aí é que tá. Eu não sei o que é real, A o que é custo de mentira, quê? o quanto Não. que o Bruno precisou se humilhar pro Paul para poder sair desse casamento. Mas você Eu já acho que é percebeu amor que você verdadeiro. cai no seu. Você tá caindo na tua armadilha? Porque você fala assim: eu gosto do Paul, mas eu não gosto do que ele faz com o Bruno. Se você, que tá vendo de fora, sabe que é problemático, consegue fazer crítica que Não, é e ela problemático, faz e ainda crítica assim A quem tá insiste sendo em amar o humilhado. cara, insiste Eu em não amar estou o fazendo cara. críticas ao Bruno. Eu não estou Então, fazendo peraí. críticas ao relacionamento. Então, mas olha só, presta atenção. Eu O já entendi relacionamento seu é ponto. problema. O relacionamento é problemático por quê? Por causa das atitudes do Paul. E ainda assim, você Ela culpa o Bruno. consegue amar o Paul e separar ele de quem é da péssima pessoa que ele é dentro do Porque, relacionamento. Mas o Graciele- Bruno, que é apaixonado por ele, não tem esse direito de Mas ter o uma Bruno visão é ilusória dele. chato. O Bruno é chato em todos os momentos. Porque a Então- pessoa que se humilha, ela fica chata de quem vê de fora. Não, Luísa, ela não, fica chata. O Bruno é chato em todos os momentos, porque eu já não aceitava ele ser chato com o Merli. Ah, mas aí É muito você chato. também não A você não história dá do ao Bruno é ser menino- chato. Você não dá ao menino a chance de se redimir. Ele não é igual o Luther de Umbrella Academy, que exagera na chatice. O Gerard é muito mais chato. Insuportável. Eu odeio o Gerard. Ele é muito chato. E você não tem esse problema todo com ele. O Gerard não fala uma frase inteira sem falar uma idiotice. Cara, ódio. mas o Bruno, se a gente exclui o relacionamento Bruno e Paul, o Bruno é chato de qualquer forma. Ah, eu acho ele legal. Eu acho ele sensato. Eu entre os gosto dele. adolescentes loucos ali. Eu acho ele chato de qualquer forma. Mas o Paul, ele te seduz. Luísa, ele seduz. Mas É ele isso que ele fez com o Bruno. seduz. Seduziu. Agora você está entendendo o lado do Bruno? Então, o Bruno estava seduzido. Era por isso a humilhação. Então você quer dizer que se fosse na vida real, no ensino médio, volta lá na versão fictícia, no qual eu já odiei, agora eu amo, o Paul que estuda na nossa sala, eu ia me humilhar dessa forma também, porque ele está me seduzindo? Pode ser. Pode ser. Você tá vendo agora o cara ser, porque isso é uma forma de ser abusivo. Ele jogar com os sentimentos do Bruno é abusivo, porque ele vira pro Bruno e fala: Bruno, não vai acontecer. Mas vamos ali Logo no cantinho. depois, Mas vamos ali no onde cantinho que tá a eu faço boca dele? acontecer. Ué. Ele vira pro Pergunte. Bruno e fala, na frente de todo mundo: Bruno, isso não vai acontecer. Mas ali no cantinho off já está acontecendo. Acabou de acontecer. Amiga, vai acontecer de novo. e aquela sinuca naquela festa. Gente, aquele negócio, meu Deus, era palpável. Palpável. As Menina, bolas não precisavam nem. A tela do meu nada pra se computador mexer. tremia. Uma Gente, loucura. as bolas da mesa de sinuca se mexiam sem você precisar dar uma tacada nelas, porque a tensão sexual presente no lugar mexia as bolas. Ai, gente, olha, eu tô arrepiada. Aquilo ali foi tão forte que virou um pandemônio a festa. Virou uma loucura. E o Todo mundo epicentro se do pandemônio, transforma. Vira uma outra do pessoa. pandemônio é a tensão sexual deles. Se eles tivessem resolvido logo de cara, não, mas eles contagiam todo mundo ao redor, até todo mundo ficar embriagado com a tensão sexual deles. E aí depois, enquanto eles estão lá, finalmente botando em prática, né? Lá, tá todo mundo louco lá embaixo. Todo mundo louco. Ai, gente, João, olha. gente, chorando porque Mônica não dá atenção para ele.
E eles lá, chorando por outro motivo. João chorando, fazendo chorar por outro motivo. Não, a Luísa tá falando, assistam Merli de novo que vocês vão assistir, que vocês vão achar problemático. Eu vou assistir de novo, vou ficar desse mesmo jeito. Quer apostar quanto? A tela do meu computador vai vibrar. Do Quer mesmo jeito. apostar quanto? Para poder eu pausar o negócio e voltar a cena para mim e ficar, meu Deus. Beber um copo d'água e falar, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu? Não sei o que me ocorre ali, não, mas ali eu não sei. Eu fico tonta, fico zonza. Eu me alimento das migalhas que o Paul dá. Sei Eu lá, me eu acho alimento que a ali minha junto com vontade ele. de discordar Mas de o vocês Bruno não é só foi migalha que muito ele grande. recebe, não. É, Ele eu recebe recebo um migalha, prato. o Bruno recebe muito O mais. Bruno recebe um prato recheado. Negócio. Bruno. Luísa te acha chato, mas você saiu por Ui, eu fiquei Se eu aqui até fosse- com lágrimas. Se eu fosse o ator que faz o Bruno agora, eu virava pra você e falava: Você acha meu personagem chato? Que bom! É porque Eu não você não viveu provou tanto do quanto Paul. ele. É isso, é por isso que a É Luísa isso que acha ele ele vai chato. responder. No fundo, ó, dor de cotovelo. Dor de cotovelo, Dor de exatamente. cotovelo. Eu não Chegamos tenho na- mais argumentos. Deve ser isso mesmo. Não tem, porque a gente é boa demais. A gente Não é, boa demais. meu maior argumento é o prazer de discordar de vocês é tão grande que eu já não acho mais tudo isso. Tá bom, Luiz. Já não acho, né? Ai, meu Deus, Enfim. muito bom. Pô, maior e melhor. Já Bruno, falamos que de tem a todos os ver. nossos personagens chatos, se a gente não falar de personagem chato, não é a gente. Não é Eu a e a gente. Graça concordamos que o Gerard tá em primeiro, a Luísa Insuportável. insiste no Bruno. Então, tá tudo bem. Se tá 2-1, vocês sabem que é o time que tá vencendo. Não é uma competição. Mas né? se fosse, Não é. o Gerard ganhava. Porque o Eu Gerard não é muito acho, chato. não é que eu acho o Gerard, se eu for comparar Bruno e Gerard, quem é o mais chato, eu não sei. Porque o Gerard fica mais tempo, né? Já que o Bruno, graças a Deus, vai pra Itália. Eu muito acho que é bom pra porque ele. eles estão. pra Acho que alma eles são dele. tipos diferentes de chatice. O Gerard é aquela chatice de ser bobão. É que o Gerard não Ele é tem um intenção com grande ninguém, né? Além idiota. dele ser feio, o que não ajuda. Tadinho. Eu não acho ele tão feio assim, não. Mas o perto de João ela Bruno? já não tem mais. Não, o João eu acho lindo. Eu tô com a mania de chamar de Juan, não sei. Mas o João eu acho lindo, eu acho muito bonito. Eu só não acho ele mais bonito que o Paul. Só que o Gerard, eu não acho o Gerard horrível. Não. Ninguém Eu é mais acho o bonito que o Paul. Paul Murray. Eu acho A o Sarah Paul mais fa- bonito. Não, mas eu acho você o se Paul mais atrai bonito, mais mas pelo- se eu tivesse que escolher, eu escolheria o João, Ah, tá. entendeu? Não. E o Ivan, gente, que tem agorafobia e não vai para as aulas e a gente só descobre no meio da temporada que existe um outro aluno que não vai para as aulas. E aí o Merli vai dar aula na casa dele, aproveita para transar com a mãe, porque ele é assim. Já que E é estão uma aqui, vamos confusão, fazer um porque a serviço mãe completo. dele tem um bar, né? E aí ela dá emprego pro Paul, que também entra no rolo. Nossa, sim. Separadamente do Merli, porque essa é O uma Ivan- putaria, mas não é. Apesar de O ter Ivan já tá cheio de homenagem a problemas, Poirot, aí ele não tem é? que lidar com a mãe, pegando o professor e o amigo. Por isso que ele tem Muito problema. complicado. Cara, mas eu acho que ele fica mais com o maior problema dele é o Paul, não é nem o Merli. Deve ser porque o Merli, pelo menos, tem a faixa etária da mãe Pelo dele, né? O menos é Paul, velho, não. né? O Paul não, pô. O Paul é um tem adolescente, né? atitude E ela de nem menino. banca ele, né? Não, ela só Então, ela dá emprego. bem diferente de bancar. É aquele negócio, não vou te dar o peixe. Mas ela, inclusive, é bem servida. Ela não banca, mas o banquete do Paul foi forte mesmo. A Sara tá viciada em fazer analogias de comida com pão. Também tem uma professora trans, né? Que chega no colégio, ela chega na última temporada, e eu acho muito legal de ver como é que a turma interage com ela, e eu acho que a turma já interage com ela de uma outra maneira, por causa da educação que o Merli dá a eles, né? Na primeira e na segunda temporada, ela chega na última. Uhum. Então, ele já tem ali 2 anos estudando com o Merli, entendendo a sociedade e as pessoas de uma maneira diferente. Então, eles não têm aquele choque de preconceito com ela, né, que a gente imagina que uma professora trans tem que enfrentar dentro de uma sala de aula.
de países conservadores. E os alunos, eles dão um banho de aceitação, inclusive nos professores, né? Quem era para estar ali para ensinar eles e falar, olha só, é necessário que haja respeito, que não existe isso da parte dos professores, existe da parte dos alunos. É uma coisa que eu acho que os jovens, eles são... Qual é a palavra? Que aceitam mais? Mais habituados. Mais habituados, mais abertos. Um outro assunto que é retratado na série é a descoberta da sexualidade do Paul, né? Que, como a gente falou no início, ele tá lá tipo, sou hétero, porra, não deixa. E lá nos bastidores era só na broderagem. E aí ele tá se achando lá super hétero até que ele começa a sentir atração por homens, e é uma descoberta dele como bissexual que é muito interessante, eu acho que ganha mais o holofote no spin-off, né? Que ele tá super lá, então, Ele tá ali, com a bandeira dele roxa e rosa. Pintada na cara, tá em tudo, tá tudo. Ele tá balançando a bandeira ali aos 4 ventos, finalmente, né? Sim. No spin-off ele tá... Apesar ele tá livre, de né? tem muitas cenas ainda que ele fica meio assim de contar que é bissexual, mas ele tá muito livre, sim. Mas aí ele também não faz mais na broderagem. Ele tá menos machão também. Tá mais aberto. Porque eu acho que ele... quando ele descobre a sexualidade dele... Era um personagem, uma capa né, que ele tinha na escola. Ele percebe que ele não tem mais a necessidade de performar uma masculinidade exacerbada para dizer para provar alguma coisa para alguém, sabe? Sabe uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto a gente estava comentando? Era porque, quando a gente falou de Normal People, Matt Connell e Marianne, eles se escondiam, né? E depois a gente descobre que todos os colegas deles sabiam sobre o relacionamento deles. E aí eu tava me perguntando aqui se como é que os colegas sabiam do relacionamento do Paul e do Bruno, que era mais na broderagem. Eu acho que sabiam. Se eles, só nunca comentavam, porque o povo tava, eu acho que nunca vai acontecer. Devem pensar, rola, não rola? Eu acho que não. Eu acho que só depois de um tempo, mas eu acho que no começo não. Porque é muito fácil você perceber, você olhar com outros olhos para um casal heterossexual, né? Tipo, ver amigos ali, teoricamente, ali, você vê um romance entre eles, do que você olhar para um cara hétero e falar, não, isso daí pega. Não, isso daí a gente tem esse olhar agora, porque a gente começou a criticar a masculinidade, mas duvido que eles tinham isso. Ou tipo, a gente fala, nossa, eu tô sentindo o couro daqui, quando são duas meninas. Sim. O cheiro do couro. Acontece também. Mas, enfim, vocês conseguem citar 2 colegas nossos de ensino médio que a gente olharia e falaria? Lá vem. Tem? Não, eu tô 2 perguntando colegas de ensino médio? Que vocês olham e falam, tipo, aí tem? Consigo. Não, e você tá falando aí do Paul, né, dele performar essa masculinidade, mas o Paul tem essas atitudes também moldadas pela história da família dele. Tipo, a diferença de classe, né, da família dele. Aí a gente fala muito sobre a luta de classes ali, encaixa no fato do Merli estar falando tanto do sistema e de como o sistema influencia na criação dele, blá, 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 blá. E a série tem esse espaço bem grande ali, né, que explora a diferença de renda da família do Paul para as famílias das outras pessoas, dos outros adolescentes. E a série trata com essa história de meritocracia, né? Ela trata com esse ideal de meritocracia. Outro fato da vida real é a gravidez na adolescência. Roxana, que é a personagem que tem um filho, né, na época do ensino médio, ela acaba ficando com o irmão do Paul, que eu acho ótimo. Só queria mencionar que eu acho ótimo. Porque essa série é uma grande suruba, né? Exatamente. Barcelona do tamanho da minha mão e todo mundo junto. Né? Inclusive, o pai do Paul termina com uma das professoras do Paul. Então, assim, coisa bem pequena. A Glória. O que eu acho o máximo. Sim, no spin-off ela aparece bastante. Eu gosto bastante. É muito fofinho. E aí a série aborda a gravidez na adolescência, que ela descobre que ela tem um filho que é mais ou menos de 1 ano, né, ou 2, e o pessoal fica, tipo, chocado, meu Deus. Porque ela esconde, né? Ela esconde. Ela entra no colégio na 2ª temporada e não entra falando, sou mãe, tenho um filho. Ela só tem uma rotina diferente da dele, a Luísa falou ali que a Barcelona é do tamanho da mão, e o ponto da regionalidade também é bem forte na série, porque é catalã, né?
Uhum. Eles assumem não só o posicionamento político da série não fica só no uso do idioma catalão, mas eles falam muito da política separatista, inclusive uma das professoras é ativista, né, e militante da causa, e eles citam várias coisas em vários diálogos, e, assim, de forma super direta e natural, sabe, uma questão, tanto que a gente fala, né, que a sociedade criticou bastante por causa do discurso forte, então, assim, isso é muito falado na série. Eu lembro que quando eu comecei a assistir, a gente estava no ensino médio, eu sabia bastante coisa, até porque por causa do futebol espanhol, que eu e a Sara sempre acompanhamos, a gente sabe que existe uma rivalidade entre os clubes por causa da questão política. Eles falam bastante disso na série, né? Eu acho interessante por isso, porque a pessoa que não sabe, sei que alguém não sabe, mas enfim, né? Se a pessoa não entende muito do tema, uma hora ou outra ela vai se interessar por saber, porque eles fazem questão de deixar isso abordado o suficiente para te gerar curiosidade a respeito, sabe? Para você pensar, porque a professora é diretamente ligada ali na série, sabe? Ela tem um destaque em determinado momento. E aí você fica, do que essa mulher está falando? Porque ela basicamente só entra em cena para falar disso. Sim. Enfim, né? Acho que a gente pode entrar numa parte da série que deixou a gente um pouco desestabilizado, né? Que é o final. O que vocês acharam do final da série? Triste demais. Um assunto muito delicado. Não gostaria de me estender no assunto, porque eu choro. Eu realmente chorei muito. Foi muito inesperado para mim. Eu acho que eu não consegui nem chorar. De tão inesperado que foi. Não, eu consegui chorar com as reações dele. Eu fiquei muito emocionada, porque como eu já falei, eu tinha acabado de sair do ensino médio, então eu estava órfã. A nostalgia estava muito viva na gente. Então eu chorei muito. Então, como eu estava em 2018, já, né, 2 anos já depois do ensino médio, mas mesmo assim ainda fiquei uma relação para o aluno-professor que me deixou um pouco desestabilizada. Mas, enfim, eu esperava uma coisa muito mais leve do que foi, sabia? Também, eu esperava um final Malhação. A série... Me pegou igual quando o personagem do Francisco Witt morreu em Malhação. Que eu nem gostava tanto assim do personagem, mas né? Eu fiquei, gente... O que eu mais gosto desse final é o pulo no tempo, porque eu amo pulo no tempo, né? Eu não sei exatamente quanto tempo pula, mas eu gosto bastante. Pula muito. Acho que pula uns 10 anos, né? Eles viram adultos ou mais. Bem estabelecidos. Não, eu acho que eles são bem mais, velhos. Uns 15. 15 é muito. Não, acho que não. Acho que é uns 15, sim. Acho que não é muito, não. Acho que é isso mesmo. E eu gosto bastante. E eu gosto até de Bruno e Paul no final, como casal. Se rendeu nessa fase. Nessa parte eu me rendi, mas fora isso, não tanto, né? Eu gosto do final de todo mundo. E a Alexandra tá com e eu acho que o final da série em si fortaleceu a união que eles têm também nesse pulo no tempo. Porque, tipo assim, foi algo muito marcante que aconteceu, né? Terminou de um jeito muito marcante, que afetou todos eles ali. Então, todas as vezes que eles lembrarem do ensino médio, eles não vão ter só uma lembrança de uma turma legal, eles vão ter a lembrança de uma turma que foi muito boa e que terminou com um acontecimento que, cara, vai permear a vida deles para sempre. E aí eu acho que por isso também que os vínculos deles ficaram bem fortes. Uhum. Então, vamos, falando em vínculo forte, a estrelinha do Merli ganha um spin-off. Sim! Que é o Paul na faculdade de filosofia. Para você ver como é que o Merli lapidou a pedra, né? Acampou na casa do menino, comprou um apartamento. Abriu... Ele não ia fazer faculdade, né? Na cabeça dele, ele não ia. Então, ele assim... tinha perspectiva de vida, né? O Merli abriu, tipo, tudo para ele. Virou sogro também. Mas ele, tipo, além de ter aberto a possibilidade dele fazer faculdade, ele abre a possibilidade dele ser professor de filosofia como ele. Então, tipo, ele vira um mini Merli, mas também ele se descobre na própria personalidade dele, que também não é exatamente igual ao do Merli. Não tem nada a ver com a do Merli. É um pouco mais respeitosa. Uhum. Bem mais respeitosa, na verdade. E ele tá muito mais aberto à sexualidade dele. Sim. E ele fala para os amigos, e os amigos agem normal. Ele fala para o pai, e o pai também age normal.
E Já a no relação spin-off. dele com o pai tá muito boa nessa temporada. Tá nessa ótimo. no O spin-off. pai dele parece que é uma outra pessoa, porque Sim. na primeira. No, É porque no o Merli Merli, também entrou na cabeça ele é do pai dele, né? Não, Sim. no Merli, ele é bem abusivo. E no spin-off, ele é super legal. Não, Parece um outro parece personagem. outra pessoa, mas foi que a Graciele falou. O Merli foi lá conversar com o pai dele. É. Com O o pai Merli do fala Paul. com os pais também, ele não tem esse limite dessa Ele geração. Tanto se é mete que em tudo. ele se mexe em tudo, tanto é que ele vai falar com os pais do João, ele fala com a mãe do Gerard, né? Mas do Não Geraldo só faz mais do que fala. fala. Então ele se intromete muito. Então isso acho que ajudou para mudar essa relação do Paul com o pai. E ele tá muito engraçado. Eu acho que o Paul também cresce e entende mais o pai dele, o Merli deu um choque de realidade no pai do Paul, então acabou que eles se entenderam. E aí o pai também era sozinho, uma pessoa, um velho ranzinza, né? Encontrou lá a Glória, se juntou, pronto, felicidade, amor e Eles paz. são muito fofos. Eu Eles acho são. muito fofinhos eles dois. Eles são um Eu casal adoro muito fofo. Eu gosto também. E o eu adoro. irmão Morreu, sumiu, foi do Paul embora. some, né? Ninguém Não, fala do nunca irmão. existiu. Nunca existiu. Nunca existiu. Parece que o Não. cara nunca existiu. Mas eu gosto dessa virada de chave que a vida do Paul dá no spin-off. Ele Sim, vê oportunidades e tal, e ele vê que é muito mais do que ele achou que podia, né? a felicidade quando ele passou na faculdade. Fiquei tão feliz por Ai, ele. muito fofo, né? Ele é muito grato e dedicado, né, nessa oportunidade que ele É porque recebeu. os olhos dele abrem, né, para a vida e ele fala, caraca, eu posso ir muito além. Ele não tinha perspectiva nenhuma, sabe? É como se ele descobriu ali que ele podia ser mais. Então, tipo, ele já estava conformado, sabe? É. Já estava E tipo conformado. assim, e a gente vem de um momento no qual ele praticamente perdeu tudo, né? Assim, quem viu a série entende o meu comentário. Ele basicamente perdeu tudo e aquele momento é um momento de clareza, de tipo, caraca, eu ainda tenho tanto a viver. Ele entende que são coisas da vida, sabe? Que nada é definidor dele. Ele via muito como a situação financeira da família dele era definidora dele, né? Sim. Eu amo muito mais ele no spin-off do que na série. Acho que todos. Dá para gostar muito mais dele. Ele tá uma pessoa melhor. Então, falando sobre o spin-off, a primeira temporada, a gente só é ambientada de como funciona a nova rotina dele. Os amigos dele, a nova professora queridinha dele, que inclusive é totalmente despirocada. E é um Merli de saia. É praticamente isso, a gente conhecendo a nova realidade do Paul. E a segunda tem Bruno temporada também para pentelhar. já é outro mundo. É super mais aprofundado. Ofendeu o Bruno a troco de nada. Ele veio para pentelhar. Eu fico com pena que ele fica correndo muito atrás do Paul. De novo, Lisa. Eu tô falando. Ela vê a oportunidade de falar do garoto, ela vem, cara, com quatro pedras na mão. Mas, gente, ele fica ali correndo atrás do Paul e o Paul tá tipo, sai daqui, diacho, não vai acontecer. Mentira, não é nada assim. Você força uma barra, que eu não sei como é que você acredita. Você construiu isso na tua cabeça e tu tá achando que é verdade. Não é assim que acontece. Não é assim, não é cara. Assim. A gente assistiu coisas diferentes, então. Porque o Paul em nenhum momento fica, ai, diacho, não vai acontecer. Hein? Mas ele fala que não vai acontecer, ele fala que nunca vai acontecer. Que não fica de acho. Chegando na bunda dele, pô. Eu também não vou acreditar. Eu também não vou acreditar que não vai acontecer enquanto... Olha, eu vou descer um nível aqui. Eu vou falar outras coisas. Tá bom. Continua, Sara, continua. Então, na segunda temporada, é muito mais aprofundada a história do Paul, né? Que a série poderia se chamar Paul. Eu também acho, mas não é. A primeira série, a série original é Merli. Mas como tem que aproveitar o nome, né, do coisa, eles aproveitam o Merli. Cara, sobre essa aparição aí de Paul na série, que o Isa fala, eu fico extremamente incomodada com a forma que o Paul que o Bruno, a aparição de Bruno, pode até confundir, com a aparição de Bruno na série. Eu acho que era uma coisa que, se fosse para ser feito da forma que foi, era melhor não ter acontecido. Também acho.
Não por causa da humilhação dele, e nem porque eu vou pegar o Garoto pra Cristo e falo que ele é um personagem que não precisava aparecer, não. Mas porque tudo bem que é um spin-off e que a série se passa, mas a série se passa, no momento que ela se passa, depois do ensino médio e antes do futuro que a gente vê no final de Merli. Eu acho que na hora que eles criaram o spin-off, eles esqueceram que no final de Merli, eles fazem um salto no tempo. Sim, E, exatamente. tipo assim, as coisas ficam completamente desconexas. Tudo bem que a vida acontece, Graciele, e pode ter acontecido depois do spin-off. Só que, se você fez uma série que liga um momento ao outro, que acontece ali, é esperado que nessa série tenha uma ponte. E eles não fazem essa ponte em nenhum momento. As coisas ficam muito largadas, principalmente no relacionamento dele com o Bruno. Quando o Bruno aparece na série, fica o negócio do tipo, mesma coisa do ensino médio, não muda praticamente nada o relacionamento deles, e não dá e a série se passa com 2 temporadas, e não aparece gancho nenhum para o futuro deles dois, sendo que a gente sabe que eles vão se casar no final, que eles vão ficar juntos, sabe? E isso não aparece. Eu achei que tipo, foi muito desnecessária a forma de colocar ele aí. Me faz pensar que o final deles foi fanservice pro final de Merli. E que essa série aqui é fanservice para dar mais sobre o Paul, porque não faz sentido nenhum, nada. Foi exatamente o que a Graciele falou. É uma coisa que, assim, se eles vão ficar juntos, o Bruno precisava aparecer em algum momento e o Paul mostrar interesse em realmente ter uma vida com o Bruno. Mas isso não acontece em nenhum momento. É o que fica muito desconexo. Isso me deixa um pouco chateada. Eu não imaginava nenhum casamento, tipo, nem porque na série não acompanha a vida adulta inteira do Paul, só acompanha a faculdade, assim, e o começo da faculdade, né? Porque quando a série termina, ele ainda não terminou a faculdade, né? Não, quando chega na segunda temporada, não mostra os 4 anos de faculdade, mostra até certo ponto e depois dá uma passagem de tempo para a formatura dele. Então a gente não vê todo o processo dele na faculdade. Mas, sabe, alguma coisa, não esperava um casamento, eu não esperava uma coisa definitiva, mas eu imaginava um gancho, alguma coisa que falasse assim, então é aí que começa, sabe? E não tem nada, o Bruno nem aparece na segunda temporada. Nem mencionado, e apesar de eu né? achar ele chato, ele era um fator importante nessa temporada, mesmo sendo a última, e no storyline da temporada, né? Dos acontecimentos da temporada, o Bruno era um fator importante, mas ele foi completamente esquecido. Eu não sei se foi algum problema com o ator, se o ator não quis, mas foi completamente deixado de lado. E foi o que eu falei com vocês quando a gente estava comentando sobre a série. Ele podia até não aparecer, mas assim, e uma mensagem no celular? Cara, eles agem ligação. Parece que o Bruno morreu, sumiu, desapareceu, ou nunca existiu. Como se, tipo, se fosse um amor da adolescência que foi superado e não vai voltar. Nem parece que é o cara que ele vai casar depois. Mas, fora se tivesse uma ligação, sabe? Tem o amigo do Paul que arranja um emprego para ele, não foi o Bruno que apresentou eles? Quem? O Paul arranja um emprego num bar lá de drag queen, né? Se sentindo representante da comunidade. E aí ele arranja esse emprego, que todo mundo acha que ele é hétero, inclusive. E aí ele arranja esse emprego porque o amigo do Bruno, que eu não lembro o nome agora, o amigo do Bruno, que o Bruno apresentou pro Paul, arranjou um emprego para ele. Quem apresentou o menino que arranjou emprego pro Paul foi o Bruno, ele é amigo do Bruno. Não, e ainda tem que no final, aquele cara lá, eu esqueci o nome do cara que tá com ele. Na faculdade. Alex. Eu acho que não é Alex, eu acho que é Aldex, alguma coisa assim, que é alguma coisa diferente. Mas enfim. Mas eu lembro que no final no final do spin-off, o pai dele vira para ele e fala na formatura do tipo, cadê ele? Por que ele não tá aí? Aí o povo fala, ele não podia porque ele tá trabalhando. E aí o pai fica, poxa, mas é a sua formatura. Importante para ele estar aqui, né? Exatamente. Sabe? Mas... E aí fica muito nítido que, tipo, o relacionamento não tá sendo recíproco. E, tipo, nem aí o Bruno é inserido. Inserido. Então, é uma grande falha do roteiro. Para mim, é um furo. Outra coisa, eu acho esse cara, que a gente não consegue lembrar o nome, muito insensível e muito babaca. E muito ruim. Hein? Ele chega do nada e fica.
Eu fico puta com personagens que chegam do nada e eu acho assim, vai ser só uma passagem. Mas eles ficam. Ele é rude. Eu não gosto dele. Mas eu não gosto dele, mas na cena que o povo foi lá atrás dele, na rua, eu bem que fiquei mexidinha, porque a cena foi fofinha. E ele Eu não fiquei, assim, não. Um beijo assim. Também não. Por incrível que pareça, eu tava time Bruno. Meu Deus! Eu fui time Bruno durante toda a segunda temporada. Tipo, quando é que o Bruno vai aparecer? Porque ele aparece na primeira, né? Então, durante a segunda... Foi necessário um spin-off para a Luísa poder entender o lado do garoto. Foi realmente necessário um spin-off, né? Então, a outra acontecimento da segunda temporada é que o Paul descobre que tem HIV. Cara, o Merli também deveria ter descoberto isso na série, né? Porque, porra, ele transa com todo mundo. E não era com camisinha. Porque a série deixa bem... A série vai passando uns detalhes ali que eu não gostei, que eu não precisava saber. A gente vê as coisas avançando e tu sabe que não. Não tem uma política de proteção. Mas, enfim. Eu fiquei... Qual é o nome? O Paul fica sem chão, né? É uma cena, tipo, muito boa, porque o ator, ele fica, tipo... Ele interpreta tão bem o momento, ele é muito talentoso. Eu fiquei muito arrasada com tudo que estava acontecendo. É outra questão da realidade que a produção trata, porque ele fica com muito em choque no início e já fica tipo, meu Deus, eu vou morrer. E aí o médico fica tipo, calma, meu filho, se você tomar os remédios, você vai viver normal. Mas é uma coisa que ainda tem muito o tabu com a HIV. Que, o menino que passou para ele também fica pedindo desculpa, né? Cara, não tinha como você saber, né? Cara, eu achei que a série fosse se manter de forma mais superficial, até isso, sabia? Até nesse ponto. Nesse ponto que, para mim, a série ganhou um pouco mais de relevância, porque eu estava achando ela muito superficial e eu achava... Mas eu acho engraçado quando a gente para pensar que lá no final de Merli, quando ele mostra o Bruno casado com o Paul e tudo mais, a gente fica pensando isso que a Luísa falou do médico ter falado para ele, meu filho, calma, você vai tomar remédio e você vai ter uma vida normal. Ele tem uma vida normal. A gente não chega em momento nenhum a imaginar, nossa, ele tá com HIV. Não tem como imaginar, sabe? Porque foi tratado com uma naturalidade depois no spin-off. E é importante trazer essa abordagem, porque nos últimos anos, o número de casos de HIV, principalmente entre jovens, tem aumentado exponencialmente de forma absurda, porque a gente meio que perdeu o medo da doença. Já não é algo mais tão assustador quanto era por causa dos avanços da medicina, porque agora existe um tratamento, não tem mais aquele estigma de que você pegou HIV ou você vai morrer, não existe mais isso. Esse estigma, você sabe que tem ali o tratamento, não vai ser um mar de rosas, mas é uma doença tratável. E aí as pessoas perderam medo, principalmente os jovens perderam medo e, cara, a gente precisa lembrar que foi isso que deu o surto, né? Foi daí essa falta de medo que surgiu o surto. Então, a gente pode ficar à beira de um colapso de novo a qualquer momento, porque todo mundo acha que a camisinha perdeu o sentido de prevenir doenças, de que é só prevenir uma gravidez, mas não é assim, né? Exatamente. Eu acho maneiro a série trazer isso. Ainda mais uma série que tem um cunho sexual tão forte. Tão forte, né? Quais são as considerações finais com Merli? Eu vou começar. Vai lá, eu amei a série, eu acho que ela entregou tudo. Eu fui com muitas expectativas, né? No meu gosto Malhação ali. Gente, eu não sei nem de onde vocês estão nisso, porque eu nunca fui de assistir muita Malhação. Amiga, eu não sei se era Malhação ou se Malhação foi só uma referência para o tema colegial. Colegial você gosta. E aí eu fui com muitas expectativas e elas foram todas atingidas. A primeira temporada eu achei meio parada, mas eu gostei bastante de todas. Enfim. Gente, eu amei Merli. Por várias vezes eu quis rever. Eu lembro que agora, quando a Sarah falou, no começo do episódio, a Sarah falou, eu assisti e eu fiquei muito ansiosa para a terceira temporada. Eu lembro que quando eu estava esperando a outra temporada, eu ficava pensando o tempo todo em rever, porque eu ficava muito tentada. Era algo muito fácil de absorver. E eu gostava muito. O spin-off, assim, não foi tão a minha praia.
Não gostei tanto quanto eu achei que fosse gostar. Eu amei a segunda temporada do spin-off. Eu fui com Amei. muita expectativa, cara. Eu tinha muita expectativa em relação ao Paul e ao Bruno. Muita, sendo bem sincera. Era um casal que eu gostava já em Merli, e eu achava que pela série ser focada no Paul, ia ter muito Paul e Bruno. Eu fui com muita expectativa, foi quebrada. E na primeira temporada do spin-off, eu tenho a impressão de que não tem fôlego próprio. Para mim, não tem conteúdo suficiente para se sustentar como algo separado de Merli, sabe? Não faria sentido. Eu acho que um spin-off é um spin-off bom, quando ele tem as referências da série original, mas quando ele se sustenta com enredo próprio. E eu não acho que a primeira temporada do spin-off se sustenta sozinha. A segunda, sim, mas a primeira não. Então, as considerações finais são: Merli, incrível. O spin-off, que eu nunca sei pronunciar o nome, poderia ter sido mais. Então, eu amo Merli também, né? Eu gosto do spin-off. Eu assisti assim que saiu, que eu tô num grupo do Facebook. Eu não sei se é... Eu acho que não são fãs de Madrid nem da Espanha. Eu acho que são fãs da Argentina. Fez muito sucesso na Argentina, como já mencionamos. Meu Deus! Sim, o Albert Barô mora lá agora e faz novela lá. Faz novela. Uhum. Muito sucesso. Eu tava achando até que ele era argentino. Não. Logo peguei a primeira temporada, só que tava com a legenda. Acho que tava sem legenda, inclusive. E aí depois que eu achei com a legenda e mandei pras meninas. Aí a segunda temporada eu demorei pra assistir, porque eu tava com coisa da faculdade, e a Luísa assistiu rápido, mas eu amei a segunda temporada, eu amei. Eu achei muito boa. O negócio do HIV do Paul, eu achei que foi muito bem feito. Eu adoro aquela professora que é alcoólatra, ela é muito maneira. Também gosto bastante dela. E o final de Merli pra mim foi tudo, cara. Eu já falei que eu chorei. Então, se eu chorei, pra mim foi bom, entendeu? A série, o filme pode ser ruim, mas se eu chorei... Então, Sara já falou aqui que esse final fez chorar, então você diria que esse final é a sua parte preferida? É o seu momento mais marcante da série? Sim. Então, se esse é o momento mais marcante, Saroca, a gente pode entrar nesse no nosso quadro agora, né? E eu fico com a Sara também. Eu acho que o momento mais marcante para mim também é o final. Me pegou firme, foi uma surpresa, não esperava, imaginava qualquer outra coisa, menos o final que teve. E quando eu penso na série, ele é a primeira coisa que me vem na mente. Apesar de eu gostar de muitas coisas na série, ele é a primeira coisa que eu lembro. Então, acho que ele é o que mais me marcou. Lulu, qual é o seu? O meu momento favorito, eu gosto muito das festas que eles dão, tanto no spin-off quanto no... Nossa, as festas do spin-off são muito legais. Muito boas, né? A fantasia que eles correm de salto, é tudo. Inspirado em Versalhes, é muito bom. Então, eu gosto muito. Então, o meu momento favorito é a festa que eles dão na escola e que eles se trancam lá à noite. Então, gente, quem vocês são e por quê? Me contem. Olha, eu coloquei o João, mas assim... Na primeira fase. Pensando bem, eu não surtei ainda. Sempre bom lembrar. Eu tô a um ponto B, mas ainda não. Mas eu gosto muito do João. É o meu cristal. Eu, quando pego um cristal, eu pego um cristal. Então, eu escolhi o João, mas eu ainda não surtei. Eu acho que você não entende muito bem o conceito desse quadro. Eu entendo sim. Você eu nunca escolho uma escolhe pessoa que eu quero enaltecer e eu coloco. Então, esse não é o conceito do quadro. O quadro é quem você é e não quem você quer enaltecer. Tá vendo como você não entende? A única vez que ela acertou foi nos 2 primeiros episódios. Depois disso, porque também, né? Ela não podia... Em Fleabag, ela não podia errar. Quem ela seria? Os 3 primeiros. A Phoebe. Acabou. Sim, ali não tem como ele errar. Não tem como. Então, diz vocês, quem eu seria, então? Aí ela complicou a gente. Agora. Eu só pensei no meu. Eu só pensei na crítica. Eu só pensei em mim, entendeu? É muito difícil Não, mas assim, eu acho que
o João ali na primeira fase, combina com ela Eu no tenho colégio. family Sim. issues. Ela Então, era muito calada no colégio no começo, eu lembra? posso ser o João. E o João também, no colégio, ele era muito fechado. Ele foi se É. abrindo com a chegada do Merli. Então, Sim. ali ela até que entra. Ela só não entra na parte do surto. Tá bem Mas eu longe, já inclusive. falei. Eu A tô versão um dela ponto. pós-faculdade é bem diferente da versão do colégio, mas não é surto. Não é o como surto do João. o João. Mas enfim, e quem você seria, Graciele? Assim, eu acho que eu seria a Mônica, em questão de, tipo, ela fala com todo mundo, ela se dá bem com todo mundo, ela não tem problemas com todo mundo ali, ela se envolve no relacionamento abusivo, que não é culpa dela, obviamente. Mas eu gosto dela, eu gosto da personagem dela, sabe? Ela é legal com todo mundo, vive a vida dela ali, no cantinho dela. Eu gosto dela. Acho que eu seria a Mônica. Então, eu acho que eu seria a Tânia. Primeiro que a Tânia, ela é bem fofoqueira, né? Eu acho que a gente não falou disso, mas ela é bem fofoqueira. Segundo, que ela é apaixonada pelo melhor amigo gay dela, e ela não faz a mínima noção. Né? Eu acho que coisas que eu poderia fazer assim. E terceiro, que ela é idealizadora e sonhadora, que eu sou bastante. Então, assim, Encaixa. isso. E ela é muito falante, né? Muito animada. Ela é muito animada. Ela é animada. É, Combina contigo mesmo. sim. E as indicações, Graciele, o que a gente está vendo hoje? Nas indicações de hoje, nós temos exclusivamente filmes, e filmes que nos lembram essa temática escolar e essa temática de uma educação mais libertadora, né? A gente tem Escritores da Liberdade, que foi uma indicação pessoal minha, que eu sou completamente apaixonada por esse filme. Eu conheço professores que eu respeito e admiro muito desde a época do colégio, que também gostam muito desse filme. Eu acho que ele também passa uma ideia bem legal do quão a educação pode ser transformadora e expandir horizontes, como o Merli faz com Paul. Então fica aí a indicação. O Sorriso de Mona Lisa, que tem uma pegada mais feminista, e tem Julia Roberts. Então, se você precisa de algo além de Julia Roberts para ver um filme, é porque você não entende nada. Se tem ela, você já deveria ter visto. E, por último, Sociedade do Poetas Mortos, que trata filosofia, que tem ali essa pegada mais filosófica, como o Merli. Então, fica aí as 3 indicações. Com essas opiniões populares ou impopulares, a gente fecha o nosso episódio de Merli. Obrigado pela audiência até aqui. A gente amou fazer esse episódio. Não sei, a gravação foi muito divertida. Lembramos a nossa época de colégio. Foi divertido demais. Amei. Fofocamos muito. É isso, gente. Obrigada por tudo, hein? Beijo aos fãs. Beijo, colega gente. de turmas. Até nunca mais. O Chicas del Podcast é produzido, roteirizado e apresentado por Luiz Almeida, Sara Caldas e por mim, Graça Anacleto. A edição de áudio fica por conta de Luiz Almeida. E todo o material de arte e designer gráfico é assinado por Beatriz Figueiredo. Nossos patrocinadores do momento são Deus e a nossa fé. Mas as vagas de patrocinadores estão abertas. Falem com a gente. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente está lá no Instagram. Nosso perfil é @chicasdelpodcast com underline no final. É isso. Obrigado pela audiência.